dúvida, e, em seguida, a gente dá continuidade à nossa temática de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a caracterização da EAD. O que é EAD, sua característica. Nós vamos resgatar alguns autores para ficar mais claro para nós, para todos vocês, para a gente, esse curso que a gente está fazendo, né? O que é EAD, o seu significado, as limitações, os objetivos. Então, para ficar mais claro. E eu peço desculpa se caso eu estou um pouco tossindo, tá, gente? Mas eu tomo água e volto. E um pouco rouca. Mas é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. E, voltando, nós vamos ficar 4 terça-feiras, às 19 horas, de 19 às 20, conforme o planejamento. Vai ser essa aula expositiva, 40 minutos, e nós vamos deixar 20 minutos para as dúvidas, para responder as perguntas. Certo? Eu vou pôr o slide aqui da nossa primeira aula. Conforme mencionado, nós vamos falar sobre a caracterização da EAD, certo? Vamos fazer uma volta aqui na semana passada. O que nós trabalhamos a semana passada? Então, nós falamos sobre como trabalhar fóruns, como trabalhar... Peraí, gente, só um minuto aqui. Nós falamos como trabalhar os fóruns, como manusear, como entrar no ambiente virtual de aprendizagem. Se alguém ficou com alguma dúvida de como responder aos fóruns, de como ler o material, de como entrar no ambiente, se ficou alguma dúvida, a gente pode estar deixando para o final, para esses 20 minutos, para a gente estar resgatando, tá? O ambiente está aqui, só voltando um pouquinho na nossa aula anterior, tá? O ambiente está aqui no ar, está aqui com a gente, que nós vamos entrar. Estão chegando bem para vocês, gente? Está todo mundo vendo, ouvindo? Sim. Ok. Então, aqui, olha, resgatando a aula da semana anterior, nós vimos aqui, ó, o fórum apresentação, que muitas participações, parabéns. Notícias e avisos, a gente põe nesse fórum aqui, certo? O fórum da semana 1, aqui está o material que vocês, o PPP do curso, nesse preâmbulo, o plano de ensino, o cronograma da disciplina que nós comentamos, quem tiver dúvida pode entrar. Aqui na semana 1, fica atento a isso, essa semana 1, vocês leram esse texto e respondeu ao fórum 1. Certo? Agora nós estamos na semana 2. Que inicia hoje e vai até o dia 12, certo? O fórum já está aberto. A novidade dessa semana é que o nosso fórum é separado por turmas, certo? Estou entrando aqui no fórum, vocês vão ver que a turma do curso de especialização em matemática para o ensino médio está em um fórum, e a turma de AEE1 e AEE2 está em outro fórum. Então, você, no seu respectivo fórum, você vai fazer suas observações, suas análises, os seus comentários referente ao questionamento e aos textos lidos, certo? Então, professora, vamos voltar aqui. Oi. A Rosane levantou a mão. Rosane? Ô, Rosane, está me ouvindo? Vamos deixar para as perguntas. É uma questão, Rosane? Ah, tudo bem, foi sem querer, tá certo. Mas, assim, eu achei que fosse algum problema com a transmissão. Se for com a transmissão, vocês podem interromper e falar. Mas eu gostaria da gente fazer esse planejamento, o seguinte, os 40 minutos com aula expositiva e os 20 para as perguntas. E quem for surgindo as dúvidas pode fazer, anotando para a gente deixar para o final, certo?
Então, como a gente estava falando sobre a aula da semana 1, certo? Que é essa revisão. Agora nós vamos para o planejamento de hoje, certo? Que nós vamos falar um pouco sobre alguns autores que estudam EAD, certo? Alguns autores que as teorias cognitivas que a gente pode estar fazendo esse gancho para EAD. Eu só vou pôr um slide aqui, só um minutinho. Voltar para o slide. Nós vamos falar sobre as teorias cognitivas na EAD, falar sobre alguns pensadores clássicos, Piaget, nós vamos falar sobre John Dewey, vamos falar sobre Paulo Freire, né? O que olha, esses pensadores falam sobre essa educação libertadora, essa educação transformadora, essa democratização na educação, certo? Nós vamos falar também da aprendizagem, as comunidades de aprendizagem em rede. Tem o Castells, que ele é um estudioso, que ele fala muito o que é essa comunidade em rede. E nós vamos falar um pouquinho também, para a gente deixar o foco ser aprendizagem, não ensino. Certo? A gente vai lá resgatar essa teoria de Paulo Freire para esse foco ser essa troca de experiência, ser a aprendizagem. Certo, gente? Como nós vimos, o AVA, o que é o AVA? Vocês vão sempre estar vendo, resgatando esse AVA com o ambiente virtual de aprendizagem, nos textos, tá? Nas linguagens, tudo aparecer essa sigla, o conceito de AD, essa diferença do ensino tradicional para o ensino à distância, certo? Fazer essa comparação, qual é essa característica do ensino à distância, que é diferente é uma outra abordagem do ensino tradicional ou do ensino presencial, os modelos de EAD existentes, tá? Os desafios e os fóruns que nós falamos nessa primeira semana, certo? Para hoje, gente, nós vamos trabalhar a questão das teorias cognitivas, certo? Essas teorias cognitivas, deixa eu voltar para a tela aqui que eu vejo vocês. Essas teorias cognitivas são os 4 Cs que nós vamos ver. Então, eu acho muito interessante a gente fazer essa abordagem teórica, esses 4 Cs, certo? Que nós vamos fazer esse gancho para o nosso essa construção do ensino-aprendizagem que nós vamos ter durante essas 4 semanas e durante todo o decorrer do curso. Lembrando, gente, que nós falamos na semana passada, esse modelo, esse formato que nós estamos trabalhando nessa disciplina vai ser o mesmo formato para todas as outras disciplinas, tá? Com fóruns, com o webinário, essa apresentação. Então, esse é o mesmo formato, o mesmo sistema que vai ser essa disciplina, vai ser para todas as outras, certo? Vamos lá de novo nos slides. Então, por que estudar essas teorias cognitivas na educação à distância? Tá? Os referenciais teóricos, eles podem orientar e problematizar essa prática docente. Então, como eu falei, nós vamos ser esses 4 Cs: criatividade, colaboração, criticidade e comunicação, certo? A criatividade, gente, ela é fundamental na dessas teorias cognitivas. Essa criatividade ela é desejável, esperar uma educação que não negligencie a grande e fundamental dinâmica universal, certo? Então, isso é importante, podemos citar a dinâmica da impermanência, tá sempre inovando, criando, utilizando as diversas ferramentas que o ambiente virtual ele nos oferece. A colaboração ela é fundamental nessas teorias cognitivas, tá? Esse ambiente colaborativo, ele ajuda, ele tem um espírito é fundamental, a capacidade de trabalhar um com o outro, certo? A cooperação libera forças criativas, e está interligada
uma com a outra. A criticidade, gente, a criticidade é despertar, é a gente estar desenvolvendo esse pensamento crítico diante da situação, diante o fluxo de informação, ele é muito grande no momento dessa contemporaneidade. Tá? A gente recebe muita informação através das redes, desse ambiente colaborativo, desse ambiente virtual, das ferramentas virtuais, dos recursos. Então, essa criticidade, ela é fundamental. A gente buscar a fonte das informações. Ainda mais esse momento que nós estamos vivendo, de um momento de fake news, certo? Muito importante receber essa informação e a gente verificar a referência dessa fonte, a gente verificar a fonte dessa informação. E a comunicação, que ela permeia todo o nosso espaço, certo? Ela permeia, a comunicação, ela está em todos os aspectos dessa teoria cognitiva. Esses os 4 Cs, gente, ela é importante, os 4 Cs, para trabalhar esse processo de ensino-aprendizagem. Está sempre buscando, resgatando essa criticidade, esse espírito colaborativo, certo? Essa busca pela informação. Então, é muito importante a gente estar resgatando esses 5 Cs. Agora nós vamos para os pensadores, gente. Esses pensadores, eu selecionei aqui, são muitos os outros pensadores. Eu selecionei 3 aqui, que o primeiro vai ser o Piaget, certo? O Piaget, ele trabalha, vamos lá falar rapidamente aqui, porque tem isso na referência, e quem tiver mais interesse pode estar lendo. Tá? Eu peguei esses 3, porque como é um pano de fundo para essa educação libertadora, para essa educação emancipatória, essa educação democrática. Então, nós falamos naquela primeira aula, a EAD, ela democratizou o ensino, ela democratizou a educação. Ela leva esse conhecimento a lugares distantes, como nós vimos, tem pessoas aqui de vários lugares. Então, o que o Piaget? O Piaget, ele trabalha com essa pedagogia construtivista, que é uma proposta democrática, tá? Que existe uma correlação entre o desenvolvimento da inteligência e a organização da vida individual. Então, eu achei pertinente a gente estar falando um pouco do Piaget nesse momento e podemos aprofundar ele em alguns textos, tem muita referência dele em bibliotecas públicas virtuais, certo? O Paulo Freire, que ele é muito mais conhecido que na educação. Professora Mônica. Oi. Desculpa a interrupção, mas o pessoal está reclamando do som. Pode falar. Eu queria te perguntar se tem mais pessoas com dificuldade para escutar. Algumas pessoas já manifestaram. Sim. Vamos voltar aqui para a gente ver essa questão. Normal, Mônica. Estou ouvindo normalmente. Alguém mais está com dificuldades? Não, eu também estou ouvindo normal. O som está normal. Eu acredito que é no computador da pessoa que deve estar baixo. Deve ser o aparelho, celular, alguma coisa. Não, eu estava tentando pelo celular e agora eu tentei pelo computador, aí eu consegui ouvir normalmente agora. Agora eu estou ouvindo. É porque agora que eu acessei pelo computador, aí eu estava tendo dificuldade por causa disso. Tudo bem. Boa noite, professora. Eu perdi o comecinho, porque estava bem baixinho. Eu já comecei dessa parte aí que a senhora começou a falar dos pensadores. Tá bom. No final, se a gente tiver tempo, a gente pode estar voltando, tá? E eu vou disponibilizar os slides no ambiente também, tá bom? Que aí vocês podem estar, quem perdeu esse início, aí pode estar voltando nos slides, ok? Tudo bem? Pode continuar? Sim. Pode. Tá ok. Então, vamos lá, nós estamos nos autores, né? Nós falamos de Piaget, na teoria cognitiva, e agora nós vamos para Paulo Freire, certo? O Paulo Freire, ele trabalha com essa questão
Tá? Aí, ó, deixa eu chegar no Paulo Freire aqui. O Paulo Freire, ele trabalha com essa questão da pedagogia libertadora, libertária. Ele faz essa oposição esse diálogo ele faz com a educação bancária, que é essa educação que só deposita para o aluno, é uma educação que não liberta, que não faz o aluno ter essa criticidade, aquela criticidade dos 4 Cs que nós vimos no primeiro slide. E Paulo Freire, ele faz uma proposta de uma educação libertadora, tá? Em contraposição dessa educação bancária, que só deposita conteúdo para o aluno e não dá o que é mais importante. Então, e a gente traz isso para a EAD, porque a EAD é esse processo que nós vimos na primeira aula, que é a interação, a interatividade, certo? Então, esse conhecimento, ele é construído conforme o pensamento de Paulo Freire. É uma construção, tá? O aluno, ele não chega com uma sala de aula vazio, ele chega carregado de experiência. E essa experiência, ela precisa ter essa interação maior. O John Dewey, que ele trabalha com a pedagogia de projetos, certo? É um método científico, essa pedagogia do projeto. Ela é bem essa pedagogia que a gente trabalha aqui na EAD, certo? Assim, é um contexto histórico. Essa pedagogia de projetos, ela pode ser considerada uma pedagogia recente, tá? Ela começou no início do século XX e, a partir daí, ela vem sempre introduzindo a busca por uma nova forma de ensino e aprendizagem. E as instituições estão sempre adotando essa pedagogia de projetos, tá? Que tem o objetivo de analisar como trabalhar, o projeto pode valorizar mais, dar mais participação para o aluno, certo? E, como eu disse, a gente vai trabalhar com Castells, que é essa comunidade em rede. O Castells, ele é um grande estudioso dessa questão dessa comunidade em rede, tá? Que ele apresenta essa noção de comunidades virtuais. É esse ambiente que a gente está interagindo, tá? É um novo suporte tecnológico para socializar, para socializar diferentes e outras formas de interação, certo? Mas não inferior. O Castells fala que é uma forma diferente. Antes você tinha, comparando com o ensino tradicional, você tinha essa vivência fisicamente. E agora a gente está num ambiente virtual que o Castells, ele defende ele trabalha essa teoria da comunidade virtuais, certo? O Castells destaca também que as comunidades virtuais, ela trabalha com base em 2 características fundamentais comuns, que é o valor da comunicação livre, ela é horizontal, ela não é vertical, ela não é imposta, ela não é de cima para baixo, tá? Ela é caracterizada pela comunicação online de muitos para muitos, tá? Essa comunicação livre que o Castells coloca, tá? Ele coloca também que essa outra característica da EAD, que é a formação autônoma de redes, que envolve possibilidade de qualquer pessoa escolher os fluxos de navegação na rede, nesse ambiente virtual, além do potencial de criar, divulgar suas próprias redes. Então, ele te dá essa oportunidade que é o que Castells defende. Agora vamos falar um pouquinho do desafio da aprendizagem em rede, dos desafios de estudar na EAD, que os desafios são muitos, né? Nós sabemos disso, que nós discutimos isso bastante nos fóruns, fórum apresentação, cada um falou das dificuldades, dos anseios, da expectativa, esses desafios, tá? Que desafios? O que é as qualidades? O que é que a gente pode tirar isso como vantagens e como desvantagens? Porque nós falamos bastante isso na aula passada. O aluno define esse horário para estudar. O melhor horário, o horário que você tem tempo, certo? Normalmente, o perfil do aluno da EAD é o perfil do aluno que trabalha, que não trabalha pouco, a gente sabe, essa demanda de professores, como é.
e é um aluno que trabalha. Esse aluno, ele não tem o tempo integral para estar desenvolvendo as atividades, e o ensino à distância, a EAD, a educação à distância, ela proporciona, nesse formato que nós trabalhamos, que o aluno tem essa autonomia, certo? A autonomia de ele pode estudar nas madrugadas, ele pode estudar nos finais de semana, à noite, amanhã, que o tempo que ele tiver, ele pode estar adaptando, ele pode estar trazendo isso para o seu processo de conhecimento, de ensino-aprendizagem. E esse é o desafio da EAD, esse estudo individual, certo? Essa individualidade, que antes você ia para a sala de aula, aquela rotina do ensino tradicional, você saía de casa, ia para a sala, sentava, trazia isso para... Você tinha essa rotina. E agora, essa autonomia, essa disciplina, é você que vai decidir, é você que vai determinar para a sua rotina de trabalho. E uma característica da EAD é a disciplina, certo? Assim, é não procrastinar, não deixar para amanhã. Eu tenho que manter essa rotina diariamente. Eu tenho atividades. Na primeira semana, a atividade que nós tivemos foi o Fórum 1. Nessa segunda semana, a gente já tem o Fórum 2, que está aberto, e nós temos a avaliação de aprendizagem, que também está disponível. E no final, nós vamos falar sobre ela, que quem tiver alguma dúvida, certo? Para a gente estar tirando essas dúvidas aqui. Nessas 2 semanas, então você vai definir o seu horário. Essa é uma característica da EAD, do ensino à distância, da educação à distância. Você definir esse seu horário, definir o seu método. Uma característica da EAD é o local que você pode. Eu gosto de estudar na sala, eu vou para a sala, eu gosto de estudar no quintal, debaixo de uma árvore. Então, isso você define o lugar que você vai sentar, você define o horário, e para esse é uma das possibilidades que a EAD proporciona. Vamos nos slides novamente. Já falamos de Castelo, dessa comunidade virtual, certo? Que é a comunidade em rede. É muito interessante, quem quiser aprofundar, e tem bastantes livros de domínio público sobre Castelo. O desafio que nós falamos, que é o trabalho cooperativo, certo? No ambiente virtual é um trabalho cooperativo, que você interage com o colega, que você discute com o colega, tá? Você não está ali, você tem o tutor, você tem o coordenador de curso, você tem o professor, que você pode estar buscando, tirando essas dúvidas, certo? Agora, o que nós falamos, gente, como e por que abandonar o foco no ensino e passar para a aprendizagem? Essa é uma característica fundamental do ensino à distância, a gente focar no processo ensino-aprendizagem, certo? Esse é o desafio, porque a busca, o objetivo maior é aumentar os conhecimentos, esse processo de ensino-aprendizagem. Então, como o foco ser na aprendizagem? Esse foco a gente vai sempre pensar, o meu foco, o meu objetivo é uma aprendizagem. Essa aprendizagem, eu vou estudar autônomo, eu vou estudar em casa, eu vou estudar no meu horário, eu vou buscar, eu vou pesquisar mais, eu vou ler mais, certo? Agora, nós vamos para um ambiente virtual, nós vamos trabalhar o ambiente nessa segunda semana. Eu vou pôr aqui na tela, esse é um ambiente virtual, que nós vamos falar sobre essa segunda semana, o fórum de discussão, que pouca gente participou. Ele é um fórum que ele tem prazos, certo? Ele é avaliado, e falar também sobre atividades de aprendizagens. Para quem perdeu a primeira aula, tem pessoas aqui que já falou que não perdeu a primeira aula, nós vamos resgatar esse ambiente para quem também perdeu. E se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, tá, gente? Que talvez é um momento que é uma ferramenta, é um espaço que você vai utilizar agora no decorrer do curso todo, esse ambiente. Esse formato passa para todas as outras disciplinas.
Então, vamos lá. Aqui, nós estamos aqui no fórum. Alguém tem alguma dúvida com os fóruns, gente? Aqui, ó. O primeiro fórum, matemática. Os alunos de matemática vão responder aqui clica nesse fórum de discussão e os alunos vão responder nesse fórum. O fórum de discussão da AE, Atendimento Educacional Especializado, e o Atendimento Educacional Especializado 1. São 2 turmas. Então, cada um com a sua turma. Se você tiver dúvida qual é a sua turma, você pode estar direcionando a sua tutora, certo? A sua tutora é virtual, você entra em contato para saber qual é a sua turma. Olha aqui, o fórum de discussão. Você clica aqui no fórum, certo? Você vai abrir esse fórum. Aí foi. E você vai ler, certo? Está pedindo aqui para você ler os textos. A link já vai nos textos. E você vai responder. Você vai na opção aqui, responder, e vai... é muito importante essa interação com o colega. O que o colega respondeu, você pode complementar, você pode estar colocando as suas observações, você pode questionar, você pode fazer essas dúvidas com relação ao conteúdo trabalhado, certo? Aí você volta para lá na semana 2, novamente, que nós estamos. Olha bem, a semana 1, que nós já passamos da semana 1, que nós já falamos, agora nós estamos na semana 2. Primeira coisa, você vai ler esses 2 textos, são textos curtos, fácil de entendimento, e a gente tem aqui também, nesse material complementar, que isso aqui é uma biblioteca, tem vários textos. Se você quiser aprofundar, você pode estar aprofundando, lendo esses textos que eu coloquei para enriquecer as suas leituras, a sua busca na literatura. Esse censo aqui, EAD 2016, que ele tem os dados, como cresceu essa EAD no Brasil e no mundo. Tá? Ela vem de forma assim, abrangendo, ocupando mais, cada vez mais, irreversível, uma tendência irreversível. Tá? Algumas dicas de estudar EAD, tá? É legal, isso aqui é muito interessante, importante, cada aluno entender como eu faço, porque essa questão da disciplina, a gente vai construindo essa disciplina para estudar sozinha, individual, certo? Assim, a gente tem essa interação nos fóruns, com a tutora, com o professor, né? Com essa rede de colaboração, a gente tem. Mas, assim, essa rotina de estudo, o aluno precisa fazer, é necessário que ele faça. Aqui, gente, vem o roteiro da atividade aplicada. Essa atividade, ela tem um valor de 40 pontos, certo? Eu estou abrindo ela aqui. Aí você pode ler com mais... O que pede, ela está bem explicada aqui. Se tiver dúvida, você pode estar postando. Tem também o privado, né? Perguntando sobre as questões. Está demorando de abrir aqui, essa atividade. Aqui abriu. Aqui, olha, aqui a atividade tem apresentação, certo? Você vai reunir os conhecimentos construídos, não tem nada fora, tudo que você leu na primeira semana, nessa segunda semana, e elaborar um texto, tá? Falando as possibilidades e os limites da EAD. Isso que nós estamos falando, essa característica da EAD, certo? Esse texto, gente, é um texto dissertativo, ele vale 40 pontos, certo? Aqui tem alguns critérios que vão ser avaliados. Quem vai avaliar esse texto é a tutora virtual. Tá? Tem alguns critérios que você deve seguir. É um texto na norma culta da língua portuguesa, observar a ortografia, a coerência, certo? A dedicação, a responsabilidade. E após você fazer esse texto, você faz no Word, você pode passar um corretor, depois você vai salvar em PDF e vai postar nesse link, que eu vou abrir ele aqui agora. Aqui tem um link, cada aluno está alocado aqui, postagem da atividade aplicada, certo? Você vai clicar nesse link. Olha aqui, ó. Todos vocês já estão aqui inseridos nesse link.
Você tem aqui, ver, que vai aparecer o seu nome, já vai aparecer em seguida. Olha aqui, ó, tem todos os alunos aqui, certo? Aqui você vai clicar em enviar um arquivo, vai aparecer esse link para você. Você vai enviar esse arquivo em formato PDF, certo? A tutora vai abrir seu arquivo, certo? E vai lançar a nota aqui nesse espaço, tá? Muito importante, principalmente se for a primeira vez que você está utilizando esse link tarefa, é importante depois que você postar, você vem e abre o seu arquivo para você verificar se ele realmente foi, certo? Aí, se ele não foi, você tem a opção de editar, tá? Então, pode editar e na medida que você tem editar, você vem, né, clica, você tem excluir, você pode excluir e acrescentar esse arquivo, o arquivo correto que você deseja. Se tiver alguma dúvida, viu, gente? Vocês podem estar falando. Mônica, Oi. eu estou vendo algumas telas que você apresenta, pelo menos para mim aqui, aparece diferente, por exemplo, quando eu vi aí acrescentar atividade, né? Que tem aí, como que é? O que está aparecendo aí? Esqueci. Eu não entendi. Pode repetir, por favor? Então, a postagem da atividade aplicada. Sim. Quando eu clico aqui, para mim aparece uma tela toda diferente, não aparece os participantes. Já aparece aqui adicionar envio, e isso aparece para mim, só aparece meu nome, não aparece nada. É porque Maxwell, não é isso? Isso. Tá falando? Isso. É o seguinte, é porque cada usuário, ele tem um perfil. Por exemplo, o meu perfil é de professor, eu altero, eu posso inserir o link. A da tutora... Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Ok, seja bem-vinda, senhora. Então, o tutor, ele já tem um outro perfil que ele não altera, ele não pode postar, abrir um link tarefa, ele não pode... Tem algumas funções. O do aluno, ele não vai ver de todos, ele vai ver o seu. Você vai ter acesso ao seu link, você vai clicar o seu. Entendi. O seu colega não vai ter acesso ao seu trabalho. Até mesmo porque, quando você apareceu 2 grupos aí de AE, né? AE1 e AE2. Para mim, só aparece no meu grupo mesmo. Não vejo nem quem são os outros grupos. Sim, o seu aparece só no fórum que você está falando, não é, Marcos? Meu não aparece assim. Aparece os participantes do meu grupo, eu vejo ali quem está comentando no fórum, mas assim, só também. Não aparece o outro grupo AE2, não aparece AE, matemática, essas coisas não aparecem. Então, você vai interagir com o seu grupo, você vai fazer essa interação com o seu grupo, certo? Entendi. Essa interação, essa troca de experiência, esse diálogo, você vai fazer com o seu grupo. É como se fosse a sua sala de aula, os seus colegas vão estar ali presentes. E o curso de matemática não vai estar na sua sala, vai estar na sala, certo? Naquele outro espaço. Esses aí são os mesmos que estão no grupo de WhatsApp que se criaram essa semana. Que estão nesses fóruns, ou não? Tem alguma coisa, não tem nada a ver? Os fóruns com o WhatsApp, eu não sei te falar, porque o WhatsApp, quem criou o grupo, acho que foi, não sei se foi a tutora ou foi o coordenador, não sei se estão todos os alunos ou só de matemática, eu não sei te falar isso, mas aí a gente vai dar um espaço, o Alexandre pode responder isso, porque o do fórum é formal, é aquele espaço formal. O WhatsApp já é um espaço informal, né? Que é uma mensagem mais rápida, essa comunicação com mais fluidez, e mais rápida, mas o espaço formal que a gente tem no ambiente é o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. É jóia. Certo? Mais alguém, gente? Mônica. Oi. Alexandre. Maxwell, qual o título do grupo que você está se referindo? De WhatsApp? Que eles criaram 2 grupos agora, né? Que começa da letra A, vai até a letra J, depois da L vai até o final, né? Ah, tá. Criaram essa semana agora, né? Para a gente estar interagindo ali no WhatsApp. Perfeito. Esse grupo aí é do curso de AEI. Então, verifica, por favor, com a tutora, é a Maria das Dores. Isso. Tá bom? Tá jóia. Então tá bom. Obrigado, viu?
Ela está respondendo aqui nas mensagens, ó. A Lucília respondeu aí, agora eu li a mensagem que ela pôs. Certo. Mais alguém, gente, a respeito do ambiente, que está alguma dúvida? Então, vamos voltar lá para a sala virtual. Se alguém tiver alguma dúvida, que pode estar falando. Aqui, a gente está no momento das dúvidas já, tá? Então, se tiver alguma dúvida, vamos interromper para que vocês possam desenvolver essas atividades, tá? Com mais tranquilidade. Vamos lá para o ambiente, novamente. Tá, aqui é semana 2. Tá, essa postagem, mais alguém tem a dúvida com essa postagem? Certo? Ficar atento, gente, aos prazos, certo? Essa postagem, ela vai ser entregue até o final do mês. Ficar bem atento a inserir. Você vai ter o decorrer do mês todo para fazer com tranquilidade, pode ir acrescentando. E quando estiver pronto, você posta no ambiente, certo? Nós temos também o privado aqui, que você pode estar mandando uma mensagem, tanto para o professor, como para os seus colegas, tá? Utilizar essa ferramenta aqui. Gente, detalhe que eu quero falar com vocês é a questão de estar atualizando esse perfil de vocês, certo? Atualizando assim, posta foto, tem gente que está com o perfil lá em branco, posta foto, vai lá e atualizar perfil. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar esclarecendo, põe sua fotinha lá. É muito importante a gente estar... É como se a gente estivesse quebrando barreiras, aproximando das pessoas. Quando a gente tem esse ambiente com mais próximo, melhor, com mais efetividade. Olha o que Paulo Freire coloca, né? É o método Paulo Freire, é o amor, é essa proximidade. Isso que a gente está trazendo para a EAD. Ô, Mônica. Oi. Esse texto que você disse aí da atividade tem que entregar até que dia? Eu tive uma certa dúvida nessa explicação aí. Você poderia voltar um pouquinho? Posso, vou voltar nela aqui. Eu vou abrir a tela, certo? Vou abrir aqui novamente. Essa atividade, quem está falando é a Elione. Elione, essa atividade. Mônica, também eu estou vendo que está no calendário, lá está até dia 12, até semana que vem, que você tinha falado até o final do mês. Mas no calendário lá para a gente, no cronograma, parece até semana que vem para entregar essa atividade. Vamos abrir aqui, tá? Vamos abrir. Ô, professora, aproveitando que você está conversando aí sobre a atividade, eu fiquei com a dúvida aqui, pode ser que já tenha até explicado, que eu tive novamente um probleminha com o som, tive que colocar um fone de ouvido aqui. Certo. E eu fiquei na dúvida quanto ao fórum, que agora dividiu as turmas. Quando eu entro lá no meu ambiente, aí eu abro lá, o link já abre na minha turma correta, ou corre o risco de eu estar postando coisas no grupo errado? Que assim, tipo, eu não percebi se tem essa separação até então, porque a última participação minha foi na atividade que era para ser entregue ontem. Sim, que é o fórum. Sim. Certo. Olha, exatamente, Vanusa, o fórum da semana 1 foi um fórum único para todos os alunos, era um único fórum, certo? O tutor o tutor com seu respectivo aluno, ele vai procurar seu aluno e vai avaliar esse fórum. Na semana 2, dessa segunda unidade, é um fórum para cada turma. É o mesmo fórum, o questionamento é o mesmo. Você vai ter acesso somente à sua turma, ao seu grupo. Você não vai correr esse risco de estar no grupo errado, porque o TI, o tecnológico, é o TI que aloca esses alunos. Então, alocando esses alunos, é como se você tivesse 3 salas, vamos pensar numa forma física, no ensino tradicional. Tem 3 salas, tá? A sala uma sala tem 40 alunos, a outra tem 45, a outra 50. Então, você está no seu grupo. O tutor vai te localizar nesse grupo, nessa sala, certo? Então, você não vai correr o risco. Aparecer o seu nome lá, seu nome está lá, você está no grupo certo. Ok? Obrigada por responder.
Certo. Ficou claro, Vanusa? Ficou. Certo. Agora vamos voltar aqui para a atividade, que a colega Elione está com a dúvida na atividade avaliativa, nessa atividade aplicada, certo? Essa atividade aplicada, gente, ela está aqui, o roteiro. Tá vendo assim, ó, a setinha aqui, ela tem um valor de 40 pontos. O fórum, cada fórum, ele está no valor de 5 pontos, certo? Antes, eu vou voltar aqui, que uma outra colega falou que no cronograma tá uma data, e que agora eu estou falando que é dia 30. Vamos abrir o cronograma aqui só para a gente O cronograma está aqui no preâmbulo, não está nem na semana 1 e nem na semana 2. O cronograma da disciplina está aqui, olha. Vamos abrir esse aqui. É esse aí que eu abri, que está falando que é até semana que vem essa atividade aí, falando 40 pontos. Vamos olhar aqui, sim. Vamos olhar aqui. Vamos tirar essa dúvida aqui agora. Se tiver alguma incoerência, alguma divergência, a gente vai alterar, certo? Mas, deixa eu abrir. Aqui, gente, olha o cronograma, olha. O cronograma tem aqui o período dos fóruns, certo? Esse fórum 2 está de 6 a 12. O fórum 3 vai de... Essa data aí eu fiquei em dúvida, se essa é a data que tem que... Nós vamos chegar lá, aqui, olha aqui, ó, atividade aplicada, 40 pontos. Ela não tem data aqui, ó. Ah, tá, entendi. Tá vendo? Atividade aplicada. Ela não tem porque o calendário está sendo reformulado. Mas eu conversando com o professor Alexandre hoje, nós decidimos, né, Alexandre, que a gente vai deixar essa atividade aplicada, como ela tem um valor maior, ela tem um peso maior, que elas são 40 pontos, nós vamos deixar até o final do mês, até dia 30, para te dar mais tempo, para você estar fazendo mais leituras, já está na semana 3, entrando na semana 4, aí você vai ter mais embasamento teórico para estar desenvolvendo essa atividade, certo? Mas assim que o calendário ficar pronto, a gente vai alterar o cronograma. Mônica. Oi, Fabiana. No caso, Vanessa, no caso da atividade da avaliação online, que também é 30 pontos, onde todos estão com a interrogação, ela também vai ser deixada para o final do mês? Aí vai definir, a coordenação vai definir essa data. Talvez a Alexandre pode estar discutindo isso com a professora Ramone, Alexandre. Você já tem uma previsão da data da avaliação online, certo? Mas ela é divulgada. Não que eu esteja com pressa dela, Mônica. Mas eu entendo sua ansiedade, Vanusa. Prova é sempre prova, né? Porque, de fato, final de ano, fechando formatura, essas coisas, aí a gente fica assim, muito agitado, né? Então... Vanusa, mas eu vou te falar o que talvez te tranquiliza. Essa atividade online, ela vai te dar um prazo, ou 3 dias, uma semana, vai estar de período tal a período tal. Não vai ser hoje, e vai ser... Agora, a partir do momento que você entrou, você vai resolver, mas você vai escolher qual horário que você vai entrar, que você vai fazer, certo? Essa atividade online, ela é aquele momento assim, eu vou fazer meia-noite, o seu colega vai fazer à tarde, cada um vai ter o seu link de acesso, você vai entrar e vai responder as questões, e todas as questões, eu já estou começando a elaborar, todas essas questões que nós estamos falando, as questões que tem no fórum, que tem no material. Se você participou dos fóruns, se você fez atividade aplicada e leu os textos, sua atividade, certo? Se você quiser consultar o texto, você pode consultar, não dá tempo, o prazo, né? Essa questão do prazo, é melhor você ler antes, mas é uma atividade tranquila, tá bom? Ok. E essa disciplina é para isso mesmo, gente, por isso que ela chama ambientação. Essa disciplina, quando chegar às específicas do curso, você já está com esse ambiente, já está manuseando isso com mais facilidade. É esse o objetivo da disciplina, certo? Professora. Fabiana. Não, Maria. Boa noite. Boa noite. A partir do momento que a gente for abrir a avaliação online, aí terá que ser feita a prova toda de uma vez ou não?
Normalmente é de uma vez. Pode até o Alexandre pode estar falando sobre isso, mas o formato do Instituto é de uma vez. Você abre e vai fazer. Se der algum Atividade problema aplicada técnico, também, ou atividade aplicada a gente pode estar fazendo durante nas nossas leituras? uma atividade aplicada você pode fazer com tranquilidade. Você pode começar hoje, completar amanhã. Você vai fazer no Word. É a Fabiana que está falando? Não, Maria Felisberto. Maria Felisberto, a atividade você pode... Vou fazer hoje, vou começar hoje. Amanhã eu faço mais. Você vai ter esse tempo, você vai fazer no Word. Aí, quando ela estiver pronta, ela precisa estar pronta até dia 30. Certo? Aí, quando ela estiver pronta, se ela ficar pronta amanhã, depois, aí nós vamos entrar no link aqui, que vocês vão ver, nesse link, aí você vai inserir, você vai postar essa atividade. Certo? Agora, a avaliação online, não. É uma prova objetiva, com questões fechadas, certo? Ela tem 4 alternativas, ela tem a pergunta e vem com 4 alternativas, A, B, C, D. Você vai escolher uma alternativa, vai marcar, certo? Vai marcar. No último dia, um exemplo, a avaliação online, ela vai do dia 15 ao dia 20, certo? Vai estar lá o tempo de duração que você pode estar lá, do dia 15 ao dia 20. No dia 20, quando encerrar o prazo, você já pode entrar, que a nota automática já sai a nota. Você vai ter lá a sua nota, quais questões que você acertou, quais questões que você errou. Certo? Ô, Mônica. Obrigada, viu? Ok. Mônica, boa noite. Boa noite. A gente vai ter só uma chance para fazer essa prova ou a gente vai ter mais chances de estar... Tipo assim, a primeira vez a gente responde, se a gente quiser voltar para poder refazer, a gente vai ter como? Ou não? Esse formato também eu gostaria que o Alexandre discutisse. Normalmente, olha, se mudou, porque esse é um formato bem técnico. Normalmente, o próprio formato, quantas tentativas você tem? Normalmente é uma tentativa, certo? Agora, se Alexandre, depois, se ele quiser falar, se ele está sabendo, ou buscando isso, né, Alexandre? Quantas tentativas tem a O? Mas, normalmente, em todos os outros cursos, pelo Instituto, era uma tentativa. Certo? Mas, olha, gente, a distribuição no cronograma, ela está tão tranquila que, olha bem aqui, olha. Os fóruns valem 20 pontos, certo? Ó, fórum vale 20 pontos. A vale 40 pontos. Se você fizer a A e os fóruns, você está com 60 pontos. O aproveitamento mínimo é 60, certo? A O vale 30 pontos. E ainda tem uma autoavaliação que você vai ser que vale 10 pontos. Então, essa distribuição de pontuação, ela está bem tranquila, gente. Certo? Assim, está muito bem distribuída para esse formato da avaliação. Então, assim, não é essa preocupação. Eu posso refazer. Vai vir o feedback, você vai dar. Por que você errou? Por que você marcou errado? Qual é a resposta certa? Você vai entender isso no momento que sair sua nota. Certo? Até hoje nós fizemos 2 fóruns, né? A gente respondeu a 2 fóruns. É um fórum avaliativo. O outro fórum era de apresentação. É para a gente se conhecer mais, certo? Até hoje foi um fórum. E já está mais um aberto, que é o da semana 2. Ah, sim. Certo? Uhum. Agora, vamos voltar lá no que a colega pediu para ver o link tarefa, né? Vamos lá no link tarefa. Aí eu tenho que fechar o cronograma aqui, peraí. Porque tem uma pessoa que está com dúvida nesse link. Aqui. Essa atividade de aprendizagem, ela está aqui na segunda semana, certo? Como nós falamos. Ela vai entregar até o dia 30, mas se você ficar pronta hoje, você pode entregar hoje. Tá? Você vai lá, inserir arquivo. Tá aqui, ó. O primeiro você vai ler esse roteiro da atividade aplicada. Vamos fazer essa leitura aqui?
tá? Se alguém tiver com mais dúvidas sobre essa atividade. É você fazer, gente, enquanto é fazer um texto dissertativo. É um texto científico. Você vai falar sobre os limites e as possibilidades da EAD. É isso que você está vivendo, esses textos que vocês estão lendo. Você pode pôr citações, certo? Você pode estar citando autores, embasando nesses autores. Olha, nessa nossa atividade aplicada, vamos consolidar nossas percepções sobre a EAD, tendo percorrido um caminho rico de conexões importantes, envolvendo esta modalidade. Agora você é capaz de identificar e descrever, desculpa, gente, os elementos presentes na modalidade de educação à distância, comparando com a modalidade presencial, aquilo que nós falamos. Sempre vamos fazer essa análise do ensino à distância com o ensino tradicional, tá? Qual é essa característica da EAD que diferencia do ensino tradicional presencial? Você também reconheceu teorias educacionais sobre esses textos que nós vimos até hoje, e vamos continuar vendo certas teorias que embasam o processo de ensino-aprendizagem. E ainda inteirou sobre a questão da qualidade na EAD. Agora é a hora de reunir conhecimentos construídos, elaborando um texto dissertativo sobre os limites e possibilidades da EAD. Ok? Olha, esse texto, ele vai ser submetido na sala virtual, vale 40 pontos, e vai ser avaliado pela sua tutora virtual. Ela que vai avaliar. Aqui tem alguns critérios para o que ela vai embasar para estar avaliando o seu texto. Tem uns critérios. A norma culta da língua portuguesa já vale 10 pontos se você fizer dentro desse padrão. A ortografia está sendo corrigir. O próprio Word ele vai, né, te ajudar nessa correção, tá? A coerência do trabalho. Então, esses são os aspectos que você vai... O texto, ele vai ser... Aqui, ó, essa descrição. No mínimo 2 laudas e, no máximo, 5 laudas. Certo? E essas 2 laudas já pode estar incluída a referência bibliográfica. Ok? Após ler esse roteiro da atividade aplicada, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar para elaborar o seu texto e vai entrar nesse link aqui, ó, postagem da atividade aplicada. O colega aqui, Maxwell, ele falou que para ele só aparece o link dele, não aparece dos colegas. Eu vou entrar aqui, porque o meu perfil é de professor, como eu expliquei para vocês. O perfil de professor, ele aparece de todo mundo, porque o professor vai olhar. Do tutor também vai aparecer de todos os alunos. Ó, aqui vai aparecer, você vai localizar o seu nome, vai aparecer só você. Você vai aqui, inserir, vai dar uma opção lá para você inserir tarefa. Aí você insere sua tarefa. O tutor virtual, ele vai abrir seu trabalho, tá? Depois você elaborar. Alguém perguntou, eu tenho que fazer de uma vez? Não, você pode fazer por partes. Hoje você faz, amanhã você refaz, você acrescenta. Esse é um texto no Word, você vai ter seu arquivo. Depois de tudo pronto, você vai revisar, fazer sua última leitura, salvar em PDF e inserir nesse ambiente, certo? E após você inserir, a tutora, ela vai ter um prazo, lógico, que são muitos trabalhos, a tutora vai abrir seu texto, vai corrigir e vai lançar a nota nesse espaço notas aqui. Certo? Essa atividade, ela vale 40 pontos, como a gente disse anteriormente. Certo, gente? Cristiane... Não, levantou a mão. Alguém levantou a mão aí? Alexandre? Foi sem querer, desculpa. Ah, tá. Eu levantei a mão só para... Você falou da questão das datas, né? Que a gente... De outras coisas que está só um ponto de interrogação, é que teve um
dos encontros nossos, nós comentamos sobre isso, que é um final de ano aqui para professores do Estado, nós trabalhamos até dia 22 de novembro, né? E com o fechamento de Dezembro, né? 22 de dezembro. Para olhar essa questão de não ficar tudo depois próximo dessas datas, que para nós, assim, já que o curso também começou agora nesse mês, que é um mês complicado para nós, de Estado, né? De fechamento. Final do ano, né? Então, assim, poder tomar assim, uma certa... um olhar para essas datas, para não ficar tudo agora para o final do ano, para que a gente não tenha aí um desempenho ruim nessas atividades aí, né? Certo. Olha, os fóruns vocês já estão desenvolvendo, certo? Que fórum vale 5 pontos cada um. A cada semana eu vou estar abrindo um novo fórum. Você vai responder esse fórum, interagir no fórum. A atividade aplicada já está postada, você já pode estar fazendo, aí você já eliminou 2 atividades. Certo? Aí, em seguida, vai definir essa data da AO e a autoavaliação. A autoavaliação é um questionário com 10 questões e você vai falar do seu desempenho, do seu processo de aprendizagem, essa autoavaliação. Então, se você fizer os fóruns que vocês já estão fazendo, né, que cada semana é por etapa, e essa atividade A, vai ficar só a O para você, certo? Então, eu acredito que essa distribuição nas atividades avaliativas, eu acredito que ela está tranquila, a gente acha que não vai tumultuar. Eu fui pensando nisso mesmo, nessa rotina cansada de final de ano. Fabiana, você quer falar? Você levantou a mão? Boa noite, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Eu não estou Vocês estão me ouvindo? Não. Agora, repete, por favor, que eu não ouvi. Vocês ouviram, gente? Ouvi. A minha pergunta é em relação a essa também. Nós vamos continuar tendo esses encontros na semana de Natal e semana de Ano Novo, é isso mesmo? Fabiana, as datas, elas estão lá no cronograma. Vai ser a nossa segunda aula. Vai ter mais 2, a próxima terça e a outra terça. Sabe por que eu estou perguntando? Porque o curso, na verdade, era para ter começado, né? Então, quando eu aderi ao curso de pós-graduação, eu não tinha noção de que a gente ia passar Natal e Réveillon estudando. É a única época do ano que eu consigo, às vezes, viajar. E a gente está sobrecarregado demais de serviço. E aí, quando a gente parar, às vezes a gente consegue uma semana desligar e a gente vai estar preso no curso. Eu, sinceramente, se eu soubesse que o curso seria, assim, o último mês do ano, eu não teria aderido. Porque está muito puxado. Eu acho que os colegas aí vão concordar comigo. Todos são professores. E, assim, o curso demorou a começar. Então, assim, vocês teriam que pensar novamente nesse calendário, porque, gente, está surreal. Sinceramente. Eu entendo. Também estou na mesma posição aí da Fabiana, porque a gente começou muito, assim, no último mês do ano, né? Que eu fiz essa inscrição aí desse curso lá na metade do ano. E tem outros institutos federais que já começaram bem antes de nós e já estão finalizando antes desse depois do dia 25, por exemplo. Então, essa data de 25 a 30 é uma data que muita gente vai estar viajando, não vai estar nem em casa, né? E aí, para fazer um texto bem dissertativo, argumentativo, você tem tempo de ler eu estou lendo os textos, mas a gente dispensa aí de um tempo de muita atenção, porque a gente vai ser cobrado pelo Estado por essas notas, né? Então, não é simplesmente a gente fazer um texto e depois desligar, porque a gente precisa dar um retorno. Isso é muito sério para a gente. Então, é assim, isso que eu estou querendo colocar em consideração. Um curso que começou no mês, que é o último mês do ano, já era assim, não sei qual foram os motivos que levou o Instituto a fazer esse início somente agora, mas que prejudicou muito para nós começarmos no mês que é o último mês do ano,
e que tem diversas tarefas na escola que nos ocupa até dia 22 de dezembro. Então, é um momento de reuniões na escola, quase que o dia todo, às vezes depende de quem tem 2 cargos aí, como eu, não tá fácil, não. É complexo. Alexandre, você quer falar sobre a questão do calendário? Eu estou pensando em me desligar do curso, se a gente tiver essa questão de flexibilidade, porque, para mim, gente, né, eu não consigo, não é que eu não queira, não. Tá? Então, eu queria saber qual é o ônus que a gente tem, que vai ter que pagar por isso, se for para desligar, sabe? Se pudesse também esclarecer a gente a esse respeito. Obrigada, gente. Pessoal, boa noite. Tem um áudio ligado aí. Pronto. Pessoal, a gente vai ter, primeiro, sobre esse aperto de fim de ano. A gente está ciente disso, todos estamos bastante apertados, né? Eu também sou professor da rede pública, e realmente esse período está bem conturbado para todos nós. Também para a professora Mônica, né, que trabalha lá na Unimontes, e a gente está ciente disso, estamos pensando alguma coisa com relação a esses prazos. Hoje mesmo, em uma conversa diretamente com a professora Mônica, nós alteramos, não foi, Mônica, um planejamento lá na disciplina, por causa desse aperto, e amanhã eu vou ter uma reunião, todos os coordenadores de curso, com a coordenadora das pós-graduação, das pós-graduações, que é a professora Ramone. A professora Ana Neta, que é coordenadora do curso de português, ela já falou um pouco dessa demanda dos alunos, e eu vou levar essa demanda de vocês também, sobre esse aperto do fim do ano. Com relação aos fóruns, aos webinários, terão só mais 2. Um é na semana que vem, que é dia 13, e o outro no dia 20. Né? Então, assim, o fim de semana que vai ser o Natal, teoricamente, teria uma desligada desses webinários. Tem o fechamento final da disciplina, que eu sei que está apertado para vocês. O que eu vou levar como sugestão? Que a gente, se tiver como, deixar esse prazo um pouco mais para janeiro. Mas não assim para dia 3, 4, porque todo mundo tem que dar uma desligada, né, ali entre o Natal e o Réveillon. Então, vou levar essa demanda, tá bom? De webinário dia 13 e 20, eu acho que dá para manter, né, antes do Natal, e esse fechamento da disciplina, ver se dá para levar um pouquinho mais para janeiro. Se fechássemos agora, a gente teria um recessinho, se eu não me engano, até o dia 16 de janeiro, certo? Mas eu sei que o fim do ano é bem apertado, eu vou levar essa demanda. É isso que vocês querem, não é? Isso, porque até os webinários é mais simples, né? Porque a gente, mesmo na escola, a gente abre o celular e tenta ali um sinal de internet, porque as escolas do estado é complicado isso, mas fazer um texto, sentar, pensar, refletir, que 40 pontos é muita coisa para a gente fazer um texto assim na correria e mandar para tentar cumprir o prazo. Então, o que mais me preocupa essas atividades com muitos pontos. Que o binário é mais tranquilo, você consegue fazer até no celular, agora um texto não dá para fazer sentado no celular, né? Até no trânsito, né? Então. Então, vou levar essa demanda, pessoal. Estamos todos cientes, estamos todos, assim, né, atentos a essa questão, mas nos passa a demanda, igual passou agora, que a gente passa para a coordenação. Ela também está ciente, se for possível passar, a gente vai passar sim, tá? Maria Aparecida está perguntando sobre aula, os calendários, se eu não me engano, tem aula a partir do dia 16 de janeiro, tá? Entra na plataforma lá e dá uma verificada no calendário, por favor. Tem mais alguma demanda direcionada assim, à coordenação de curso, pessoal, ou à coordenação das pós-graduações? Ou pode deixar com a professora Mônica para continuar? Parece que o pessoal está mais preocupado com a questão do prazo, né? Da entrega das atividades. É o que você pode colocar isso na reunião, essa questão dos prazos. Mesmo que encerrou a disciplina, mas deixar o prazo das atividades para que
eles possam estar... Gente, não vão desistir, gente. O primeiro obstáculo que não vão desistir, não. A persistência. É o exercício da persistência, certo? É uma tendência irreversível. A gente vai precisar disso. Esse curso vai te dar embasamento para muitos outros que pode vir a surgir. Tá? Esse não é o primeiro. Eu acho que tudo é uma questão de diálogo. Eu tenho certeza que a equipe, essa rede colaborativa, que a gente está falando tanto, que o Castel coloca, tá? Essa rede colaborativa vai entender esse posicionamento, certo? A gente sabe, nós falamos aqui no início, qual é o perfil do aluno da EAD. O perfil do aluno da EAD é o aluno trabalhador. O aluno é o perfil do aluno que ele não tem o tempo integral para estar desenvolvendo as atividades. É necessário essa rotina, é necessário ele pôr uma rotina de estudos, certo? Eu não posso procrastinar, eu vou fazer amanhã, depois não. Eu tenho meia hora todos os dias, então eu tenho que cumprir essa minha rotina, que isso vai, certo? Esse texto, o que eu vou colocar? Os limites e possibilidades da EAD. Olha esse trabalho, essa avaliação de aprendizagem, gente. Olha, eu posso já começar a pensar qual o limite. Qual o limite, assim, essa dificuldade com a tecnologia? Qual o limite que eu tenho? Começo a pensar em meu texto dissertativo, mas eu posso pensar a partir do lugar que eu ocupo, meu lugar de fala. Certo? Eu tenho dificuldade com a tecnologia, eu estou aprendendo agora a tecnologia. Qual é a questão da rede, da internet, a questão de interagir? O medo, gente, é uma questão muito comum as pessoas terem medo de usar no ambiente virtual, certo? Assim, eu vou pôr, estou com medo de estar errado. Nós falamos naquela primeira aula, se a gente soubesse, a gente não estava aqui construindo nesse processo de construção de conhecimento, certo? Então, assim, vamos usar, vamos colocar, se não tiver legal, eu faço outro texto. Então, assim, vamos ficar mais ousado para fazer. Então, assim, colocar, qual é esse limite que eu tenho? Começa a partir do seu lugar de fala. As possibilidades, gente, as possibilidades são inúmeras. Essa possibilidade vai para a minha prática na sala de aula. O meu aluno, eu posso levar algumas ferramentas para ele estar trabalhando isso na sala de aula, certo? É uma tendência, desculpa, gente, é uma tendência irreversível. Então, esse é o momento para mim estar trabalhando, levando isso. Assim, então, inúmeras as possibilidades que a EAD pode me dar, principalmente de inovar a minha prática pedagógica, certo? Então, assim, não é o primeiro obstáculo que vão pensar em desistir, gente. Jamais vão pensar nisso, vão tirar isso da nossa lista, da nossa... Tá? Eu estou com dificuldade em tudo. A Vanessa está falando, Vanessa? Como assim, Vanessa? É porque eu não sou muito familiarizada com o ambiente virtual. E a questão da disponibilidade de tempo também, né? Assim, porque eu trabalho nos dois horários, uma na rede municipal, outra na rede estadual. A questão mesmo da discussão do final do ano, não penso em desistir, não vou desistir. Certo. Mas assim, de fato, eu estou tentando ir amadurecendo as coisas. Eu estou achando bem puxado, porque exatamente pelas questões das leituras, por tudo, entendeu? Que eu não estou tendo esse tempo. Mas acredito que, né, a gente vai se esforçando para tentar fazer tudo direitinho. Certo. Vanessa? Olha. Pode falar. Eu acho que parece que você falou isso aí até para mim, sabe? Assim, a minha dificuldade virtual, assim, é grande, mas estou lutando. Vanessa, eu tenho dificuldade também com a tecnologia, mas, né, estou lutando, estou aprendendo, pergunto ao colega, pergunto outro, fico fuçando todos os dias, estou aprendendo, porque para mim é um desafio muito grande, gente. Além de eu não ser tão jovem também, a dificuldade da tecnologia é grande, e agora que eu estou vendo que eu estou, assim, tendo mais curiosidade de pensar, de olhar, de perguntar, por causa desse curso. Não pretendo desistir nunca, jamais, né? Mesmo com toda dificuldade. As barreiras vão aparecer mesmo, mas os colegas estão aí, estão me ajudando, eu coloco lá no WhatsApp, estou com dificuldade, um pega e ajuda. Vou atrás muito da Jana Lúcia, que trabalha comigo aqui também em Sabará, e ela tem me ajudado bastante, não só ela, como os outros também. Vai aparecendo mesmo, mas é um ajudando o outro, né?
Exatamente, gente. É uma rede colaborativa de aprendizagem, gente. É o momento. Vocês não querem enfrentar esse desafio, esse obstáculo com a tecnologia, com o ambiente? Esse é um momento ímpar disso está acontecendo. E olha o suporte que vocês têm. Você tem um professor que você pode me fazer qualquer pergunta, Mônica, eu não estou sabendo isso durante esse período e você vai continuar com o tutor à distância, você pode estar perguntando para ele vai dar esse suporte. Você tem o Alexandre, que é o coordenador de curso. A gente tem uma rede colaborativa de aprendizagem. Esse é o momento de explorar, gente, essa rede. Olha o curso, olha a qualidade do curso, olha a qualidade da instituição, olha o conceito da instituição, e você está tendo essa oportunidade. Eu não posso ter medo disso, não é errado, não é feio. A gente tem, sim, que enfrentar esses desafios. Ninguém começa... Você acha que quem nasceu sabendo, gente? Não é assim. A criança hoje parece que está nascendo sabendo, ela já tem uma facilidade muito grande. A tecnologia para a gente é recente, gente. Ela não é uma coisa que nós não nascemos familiarizado, então isso é super aceitável, isso é super comum. Tá? Pergunte mais, explora mais essa rede colaborativa que vocês têm. Você tem uma equipe que é à sua disposição, você tem um tutor, você tem o professor, você tem um coordenador. No Instituto, tem a equipe do TI, a Grace colocou aqui que a conexão está caindo. Olha bem, gente. Se você estiver fazendo AO, por exemplo, que tem um limite, se a conexão caiu, o suporte técnico vai identificar que sua rede caiu, que sua rede deu problemas. Então, assim, vocês não estão sozinhos. Tá? Não é você, vão enfrentar esse medo. A gente tem um medo da tecnologia, assim, eu sei que tem. Que a gente tem dessa cultura, porque não foi uma coisa que a gente, desde criança, a gente está aprendendo. E eu tenho certeza, gente, vocês vão sair desse curso diferente do que vocês entraram. Você vai ver que as coisas vão ser muito mais fáceis. E a gente ousa mais na tecnologia. A gente, de uma ferramenta, a gente passa para outra, a gente vai familiarizando mais. Isso não vai ser tanto assim. Isso eu tenho certeza. No final do curso, vocês podem me mandar uma mensagem e falar assim: realmente a Mônica tinha razão. Eu saí diferente do que eu entrei. Certo? Ô, Mônica. Mônica, vai ter link de presença este encontro? Pessoal, a lista de presença é gerada automaticamente pelo sistema. Ah, sim. Obrigada. Ô, Mônica, eu queria fazer uma pergunta. Está dando para escutar? Pode falar. A respeito da matéria, tá? Eu fiz um texto lá no primeiro MBA lá, e eu até escrevi uma historinha lá, que eu gosto dessa parte de informática, de tecnologia, eu aplico nas minhas aulas, né? E eu tive um grande problema, estou tendo um grande problema, né? Você dá a aula na sala, e eu usava essa tecnologia, esse ambiente digital, tipo, o que nós usamos aí no Estado, eu já usava até antes do Estado aplicar, que é o Classroom, essa plataforma, e eu fiz uma prova, e eu dando aula em sala, mandando aulas virtuais para eles, e eles tiveram um resultado no virtual, uma nota boa, vamos dizer assim, né? Ninguém tirou um 10, mas tiraram uma nota boa. E eu tentei pegar a mesma prova que eu fiz no sistema e joguei na sala presencial. E foi um desastre a prova. Daí, eu não sei que pé que eu estou errando, porque no virtual eles, não que ficou fácil assim, foi questões simples, mas é que um passa para o outro, um sabe um pouquinho mais, um passa para o outro, então, aonde que eu posso buscar mais informação, modo de aplicar isso, porque parece que alguma coisa não está fechando.
Sim, eu entendi o seu questionamento, sim, Alexandre. Alexandre, o que eu entendi está sendo na forma de avaliação. Esse formato de avaliação que está possibilitando que eles tenham essa troca de informação, cola, né? Mas eu bem dito. Então, assim, vai esse formato, talvez uma outra forma de avaliar, tá? Que é necessário que investigar mais, certo, dessa forma. É esse processo avaliativo que não está sendo favorável para essa turma. Tem algo assim, tipo um livro, um artigo, alguma coisa assim que eu possa me inteirar mais dessa forma de avaliar? Tem, sim. Tem textos que falam sobre avaliação do EAD, e eu posso estar buscando isso para você e postando lá no material complementar. Pode ser? Certinho, brigadão. Tá, tem sim, tem vários materiais bons até, que falam sobre esse processo avaliativo no EAD. Tá? Eu prometo que até o final da semana eu coloco lá no material complementar. Tá bom? Obrigado. Mais alguém, gente? Para a gente encerrar nossas atividades? Professora Mônica. Oi, Judite. Eu já tinha perguntado no grupo e mandei hoje também pelo portal, que eu vi nos textos que eu estava lendo uma referência de um texto chamado A História do EAD. Só que eu não estou localizando a biblioteca virtual no portal. Você pode me dizer como que eu faço para acessar essa biblioteca? Porque no texto falava, consulte a biblioteca virtual, o texto tal. Aí eu estava querendo... Judite, essa biblioteca, quando fala no texto de biblioteca virtual, são textos de domínio público. Ah, não está aqui no portal, não. Não está. Eu posso linkar, eu posso conseguir esse texto. É domínio público, sabe? Que tem texto que não é, mas assim, todos esses textos que fala, você consultar, ele é de domínio público. Tem muitos textos, gente. Agora, depois da pandemia, principalmente, foi disponibilizado muitos textos, muitos livros de domínio público, que a pessoa tem livre acesso. Até porque, como estava no material, pedindo para, se quisesse interessar por mais detalhes para ler o texto, eu achei que estaria aí. Se você conseguir colocar no link para mim, eu ia... Tá bom, eu sei qual é o texto certinho. Tá, eu vou até anotar aqui, viu? Eu falo o nome. E vai ser o do Alexandre e o da Judite. Aí eu coloco no material complementar, tá, gente? Tá bom, então. Muito obrigada. Muito bem, Judite. Gostei, tá atenta. Wendel. Boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bem, Wendel. Então tá joia. Primeiro, agradecer aí pelas informações, foi tudo muito claro. E vamos seguir firme e forte aí, que vai dar tudo certinho, né? Com certeza. E sobre o colega aí a respeito das avaliações, tá? Eu tive uma experiência aí de 2 anos que eu trabalho na rede estadual e na rede privada. Então, assim, a avaliação com os alunos, se eles estiverem fazendo em casa, se torna uma coisa muito complicada de você evitar uma consulta, né? Eles têm ali a plataforma que estão usando, mas tem um telefone que eles podem conversar um com o outro através do WhatsApp, por exemplo, né? Agora, na escola que eu trabalho, a gente tem acesso a tablets, então eu aplico provas usando, às vezes, né, esses tablets. Então, uma boa saída, você está ali em sala, eles estão usando a tecnologia. Nessa situação, a gente tem um bloqueio, né, da internet em relação a consulta a sites de informação, e também, quando é esse tipo de situação, eu elaboro provas com questões inéditas. Então, são questões que eles não vão encontrar na internet. Então, são caminhos, né, que você evita esse tipo de consulta. Agora, o fato de chegar a essa situação, de eles irem mal, realmente é porque em casa, com todos os recursos a tempo e a hora ali, eles vão conseguir, né, fazer esse movimento e tirar uma nota boa, né? Então, isso aconteceu muito, né? E temos que filtrar isso aí e arrumar meios para poder evitar, né? Sim.
Olha, Wender, tem formatos dos cursos da graduação, o MEC, alguns cursos, o MEC exige que 40% do processo avaliativo seja presencial. Sim. O curso é à distância, mas você vai ao polo fazer a avaliação, 40%. Você entendeu? Assim, o curso de graduação. Agora, curso de especialização, normalmente é 100% à distância, porque é a maturidade acadêmica, né? Assim, a gente Claro. não também só pelo diploma, a gente quer conhecer, a gente quer avançar, né? Para a vida, para a gente. Uma das formas desses avanços é a gente enfrentar esses ambientes virtuais, essa tecnologia que nos foi imposta. Jogou lá e falou assim, você se vira aí. Né? A gente Exatamente. Nós vivemos isso muito. No nosso caso aqui de uma pós-graduação, né, só com professores, eu acho que esse problema, né, não vai existir, né? Mas Sim. em sala de aula com educação básica, como é o caso de todos aqui, infelizmente não tem muito recurso, né? Você vai fazer uma avaliação que eles estão em casa, fica meio complexo, né? Você filtrar isso aí, não tem muito jeito. O Leandro, obrigado pela informação, mas que nem você comentou, as questões também são inéditas, bem básicas, tá? Que eu apliquei. E o que eu estou tentando fazer? Não sei se é o correto. Eu aplico essa prova pela internet, eles fazem em casa, né? E eu aplico a mesma prova impressa, em sala. A mesma prova, sem mudar nada. E eles vão mal. Daí eu falei para eles, assim, ó, daí a gente percebe que também tem um pouco má vontade dos alunos, que não quer estudar, né? Daí eu falo para eles, assim, ó, se vocês for mal na prova da sala, vocês vão estudar, eu estou pegando as notas suas que vocês fizeram a prova na internet e a prova da sala, vou somar e vou dividir por 2. Sim, então, mas você pode ter, isso eu ouvi uma muito. forçada, né? Pode ter certeza que um passou informações para os outros quando estava em casa. Isso aí eu cansei de ver. Isso fato. Não achava a questão na internet. Pois e algumas era até pegadinha, até achava a questão, só que eu mudei a numeração da pergunta e gente, a resposta mas isso era sempre outra. vai existir, tá? Vai ter sempre aquele perfil de aluno, vai ter sempre esse aluno. Sempre vai ter. Sempre vai ter, não vai mudar, não. Sempre teve, sempre vai ter. Ô, gente, para a gente encerrar, vamos mais alguém, a Débora, para a gente finalizar aqui, porque tem gente que já quer sair, é 1 hora de aula, né? Sim, rapidinho. É porque, boa noite a todos. De acordo com o que você vai utilizando, fazendo a leitura, né, nesses links, é importante que a gente marque esse quadrinho ao lado, ou é só para a gente ter o controle do que a gente já fez? Porque aparece para mim, por exemplo, 77% concluído. Então, esse controle é meu ou é um controle de quem está avaliando também o curso? Ô, Débora, essa questão, a tutora está acompanhando o acesso dos alunos, é uma forma de verificar a presença do aluno no ambiente virtual. Então é importante marcar esse quadrinho ao lado. Assim que você faça a leitura ou baixa o arquivo, é bom que faça isso. Agora, mesmo se você não marcar, vai aparecer para a tutora que você entrou. Porque nessa segunda semana que eu prestei atenção nisso. Outra coisa rapidinho, igual, por exemplo, os webinários. Dia 20, né, vai ter só que é missa de formatura da escola que eu trabalho. Então, vai acontecer isso não só comigo, como outros, da gente ter compromisso nesses horários de webinários. Então, em relação a gente poder estar como é gravado, a gente pode estar assistindo depois, não vai interferir. Exatamente, sim. Então, e se você tiver alguma dúvida, você pode estar perguntando nos fóruns, tá? Tira dúvidas. Então, tá bom. Muito obrigada. Você não vai ficar prejudicada quanto a isso. Ok, tá? Obrigada. Joelma. Então, com relação ao que a colega terminou de falar, eu estava olhando aqui na página, sábado, eu fiquei a tarde inteira aqui estudando, e quando eu fui verificar aqui, só consta 48 segundos que eu estive presente. Eu fiquei preocupada. Não. E isso nós comentávamos na aula passada. Você está indo vai lá em participantes, não é isso? Isso. Nós comentamos isso na aula passada. Esse link participantes, ele não está mostrando para você o período que você ficou na sala,
O último, está mostrando o seu último acesso. O seu último acesso foi em 45 segundos. Uma outra coisa também, eu estou muito preocupada, porque eu estou lutando aqui para poder me envolver com o ambiente, mas acontece que eu estou com dúvida se eu estou conseguindo fazer a coisa certa. Tem algum lugar que eu vejo, tipo assim, que eu mandei minha avaliação, tudo direitinho? Até o momento, a tutora pode estar, eu também posso estar vendo isso para você. Até o momento, Joelma, foi só a participação no fórum. Só teve um fórum até o momento, certo? Que essa atividade aplicada abre hoje, ainda não tem, você não mandou, ninguém mandou ainda. Mas até o momento, eu posso estar olhando e te mando. A tutora também, a sua tutora pode estar olhando e está respondendo isso para você, tá bom? Então tá, eu só queria falar que eu estou gostando muito, tá? De tudo. Tá bom. É Joelma Santana? Sim, Joelma Santana. Ok. Ai, que bom que você está gostando, Joelma. Eu fico muito feliz, viu? Obrigada. Eu quero na formatura de vocês, eu quero estar sem razão, gente. Tá bom? Então, vamos finalizar, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, poste lá no fórum Tira Dúvidas, certo? Pode chamar no privado, pode chamar a tutora, pode chamar o professor. Então, você não fique na dúvida, não fique. Estou com dificuldade disso. Gente, é tão comum, olha que eu estou na EAD desde 2010. É tão comum, gente, que quantos passo a passo nós já fizemos para o aluno fala assim, como é que responde esse fórum? Isso não é hoje, ele está expert assim, no ambiente, fala assim, eu não quero mais curso presencial, só quero curso à distância. A gente tem esse depoimento de alunos. Então, se o aluno tiver com dificuldade, a gente faz um vídeo com a tutora, comigo, ela faz isso, clica aqui, certo? A gente põe uns print passo a passo. Então, não fica com dúvida para casa. Não desistam por causa da dúvida. Vamos enfrentar, é o desafio. Os desafios, os limites e as possibilidades da EAD. Certo? Ô, Mônica, hoje vai ter algum link de presença aí, porque dei uma saidinha aqui, voltei, mas eu não vi se tem alguma coisa. Não, alguém comentou aqui, acho que a tutora, foi o coordenador que falou, que é o acesso, né, que vai estar... o acesso de vocês já vai ser a presença, não é isso? Então tá. Eu te gostaria uns 10 minutinhos aqui. É automático, o Alexandre está falando aqui. É automático. Sim, é automático. Você não precisa assinar, tá bom? Então, gente, uma boa noite para vocês, tá bom? E Georgiane, você quer falar? Acho que ela tinha... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Acho que é só boa noite, gente. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Obrigada a você, gente. Estou muito feliz com a turma participativa, sabe? Tá fluindo bem, os fóruns estão ótimos. Continue assim. E nós vamos encontrar até mais 2 semanas, mais 3 semanas, começando com essa, tá bom? Mônica. Então, tira isso do seu dicionário, gente. Desistir jamais. De nada. A gente nunca desiste das coisas. Fala. Mônica, boa noite. Eu gostaria de saber, lá na parte do painel, aí quando eu abro aqui, está 29% concluído. No caso, só vai dar os 100% depois que tudo tiver postado, é isso? Isso. Tá bom. Tá bom? Boa noite, vamos sair. Boa noite, professora. Ótima aula, viu? Abração. Obrigada, gente. Adorei vocês. Tchau, tchau.